Olá, aluno. Meu nome é Kátia Brandina e vou ilustrar alguns exercícios de membro inferior para discutir o conceito de torque. Lembrem-se que o conceito de torque, ele envolve sempre a força, no caso, vamos abordar a força resistente somente nos exercícios de academia e a distância em que essa força está em relação à articulação que realiza o movimento. Então, essas duas ilustrações e essas duas definições são importantes para conseguir visualizar as diferenças no exercício e ilustrar os tipos de alavanca, que são interfixa, interresistente e interpotente, como nós estudamos no livro. O primeiro exercício que vamos realizar é o exercício de agachamento, o meio agachamento. No meio agachamento, a gente faz a flexão parcial das articulações de membro inferior. Como todas as três articulações, tornozelo, joelho e quadril de membro inferior, estão envolvidas no movimento, para analisar o torque nesse movimento é necessário olhar para cada uma das articulações. Então, a resistência, ela encontra-se no peso da barra, lembre-se que é um vetor força apontado para baixo, para o chão, e aí a intenção vai ser justamente olhar qual é a distância dessa barra em relação à articulação do quadril e em relação à articulação do joelho. Como vocês podem notar aqui, quando a coluna está mais estendida, né, quando o quadril está menos flexionado, considerando que aqui é o eixo articular do quadril, a distância até a barra, ela fica menor. Quando a gente analisa o exercício considerando a articulação do joelho, a distância do joelho até a barra, ela fica maior. Nesse caso, para o aluno sair dessa posição e estender as articulações, por conta do braço de alavanca resistente ser maior para o joelho em relação ao quadril, o músculo que vai estar mais enfatizado nesse movimento, pensando nos músculos que se encontram na coxa, será o músculo do quadríceps, porque a resistência, ela, em função da posição adotada pelo sujeito no exercício, ela está mais longe do joelho e mais próxima do quadril. Então, a ênfase, o objetivo principal nesse agachamento vai ser trabalhar os músculos do quadríceps. Se a gente fizer uma outra variação do agachamento, que é o agachamento em que, desculpe, o sujeito agacha mais e flexiona mais a articulação da coluna, nós temos a aproximação da barra em relação ao joelho. Então, essa distância aqui ficou menor e a distância da barra em relação ao quadril ficou maior. Nesse caso, para o sujeito erguer novamente o corpo, ele vai precisar mais da articulação do quadril, fazendo força, e dos músculos que trabalham na extensão de quadril, que são glúteo máximo e os isquiotibiais. Então, esse movimento vai ter por objetivo trabalhar mais essa musculatura em relação à musculatura do quadríceps. Só tome um cuidado quando fizer o agachamento até lá embaixo, com mais flexão de quadril, cuidado para não tirar o calcanhar do solo. Levanta um pouquinho e mantém o calcanhar. Isso. Essa seria a posição mais correta, com a coluna mais alongada, para executar esse movimento. Pode levantar. Então, em acordo com o tipo de objetivo que se tem, se trabalhar mais a musculatura do quadríceps ou trabalhar mais a musculatura de glúteo e isquiotibiais, eu posso selecionar os diferentes tipos de agachamento. É importante lembrar que quando o sujeito ele inclina mais o tronco para frente, da mesma forma que a barra se distancia mais do quadril, ela também se distancia mais da coluna vertebral. E esse distanciamento da coluna vertebral
vai também gerar uma sobrecarga maior nos músculos extensores de tronco. Então, quando se pensa em objetivos de agachamento, por mais que se queira trabalhar com mais ênfase no glúteo e nos isquiotibiais, fazendo o agachamento completo, é preciso lembrar que para o sujeito realizar esse movimento, ele precisa desse condicionamento físico inicial. Ter a musculatura dos eretores de espinha fortalecidas o suficiente para se manter o tempo todo em contração isométrica e garantir uma movimentação adequada, sem fazer flexão de coluna, porque isso machucaria os discos intervertebrais que existem nessa área. Então, é importante que para selecionar o agachamento completo, o sujeito antes tenha desenvolvido essa força nos eretores de espinha, nos extensores de coluna. Caso contrário, ele pode errar a técnica de movimento e machucar, ter consequências como a hérnia de disco, né? A degeneração do disco por movimento incorreto, por técnica de movimento incorreto. Então, esse é um dos exemplos. Nós aqui discutimos, ao falar do agachamento, olhando para as articulações de quadril e de joelho, o tipo de alavanca que a gente chama de interpotente. Quando a gente olha para a coluna, para pensar o tanto de inclinação que a coluna deve fazer no agachamento, aí nós estamos olhando para uma outra articulação que não é a principal do movimento, que ela tem que ficar imóvel. E, portanto, é o tipo de articulação interfixa. Veja, o eixo está na região central do tronco, a resistência ela passou para frente desse eixo e a potência são músculos que estão conectados na parte de trás da coluna. Então, o torque potente fica atrás, o eixo no meio e a resistência na frente, o torque resistente na frente. Esse tipo de alavanca é caracterizado como uma alavanca do tipo interfixa. Não é a principal do movimento, mas muitas vezes, pode subir, precisa ser analisada também para evitar lesões em estruturas que participam do movimento. Então, foram as discussões relacionadas ao agachamento, tanto completo quanto ao agachamento, ao meio agachamento. Agora vamos fazer, junte os pés, por favor, o movimento de panturrilha, extensão de tornozelo. Para esse movimento, nós temos um outro tipo de alavanca presente, que é a alavanca interresistente. Então, note que quando o sujeito faz o movimento de colocar os pés no chão, pode descer e elevar os pés do chão, o eixo do movimento se encontra aqui nessa região metatarso-falângica. Para ele executar esse movimento, ele está com a barra mais perto da ponta do pé do que do calcanhar. Então, se eu desenhar uma linha para projetar o local da barra em relação ao solo, a gente veria que o torque resistente está mais ou menos nessa região aqui, mais próxima do eixo articular do que do calcanhar, certo? Para ele executar esse movimento, ele precisa usar principalmente a musculatura do tríceps sural, que é esse músculo que fica aqui na parte de trás da perna, gastrocnêmio lateral, gastrocnêmio medial e o sóleo que fica por baixo. Esse grupamento muscular, ele está conectado no osso do calcâneo. Então, para ele projetar o corpo para cima, o músculo tem que puxar o calcanhar para cima pelo encurtamento da musculatura e, portanto, a força potente ela vai ficar mais distante do eixo articular em relação à força resistente que fica mais próxima. Temos eixo, torque potente e torque resistente e torque potente, portanto, esse é um tipo de alavanca chamado de interresistente. Pode abaixar? Esse tipo de alavanca é uma alavanca onde os exercícios ficam mais fáceis de serem executados no movimento, justamente porque
Pelo fato do braço de alavanca potente ser maior do que o braço de alavanca resistente, o músculo tem uma vantagem mecânica. Ele não precisa produzir tanta força, porque ele já tem uma distância bem grande em relação ao eixo, maior do que o da resistência. Então, por mais que a gente adicione muito peso aqui nessa região, sempre o corpo vai ter vantagem em relação ao torque resistente. Para que esse tipo de vantagem que o corpo tenha não comprometa justamente o desenvolvimento de força naquela região, e nem comprometa também a sobrecarga sobre a coluna, colocando muita carga sobre os ombros do sujeito para tentar fazer a musculatura reagir a esse tipo de movimento, se fortalecer, foi criado o exercício de panturrilha sentado. Esse tipo de exercício de panturrilha sentado, ele altera, ele muda o local justamente dos braços de alavanca, deixando o movimento mais difícil de ser executado. Então agora a gente vai ilustrar essa mudança utilizando o banco para fazer o exercício de panturrilha. Bem, então agora vamos ver as alterações que ocorrem nos braços de alavancas e torques quando o sujeito realiza o mesmo movimento, que é o de panturrilha, agora sentado no banco. Então veja, o peso ele está sobre a coxa, mais ou menos na metade da coxa. O sujeito ainda vai realizar um movimento de extensão de tornozelo. Portanto, quando ele faz esse movimento estendendo e flexionando o tornozelo, ele ainda faz um movimento em torno da articulação metatarso-falângica. E a partir do momento que ele estende o tornozelo, agora nós temos uma mudança no tamanho dos braços de alavanca. O músculo que realiza esse movimento continua conectado aqui no calcanhar, ainda é o tríceps sural, formado pelo gastrocnêmio lateral, gastrocnêmio medial e sóleo, e ele está a esta distância, mais ou menos, do eixo articular, que é a articulação metatarso-falângica. Então, temos agora o braço de alavanca potente nesta região, com este braço de alavanca. Quando se olha para o braço de alavanca resistente, o peso foi deslocado para esta região. Com o peso deslocado para essa região, a resistência está aqui e a esta distância em relação ao braço, em relação ao eixo articular da articulação metatarso-falângica. Então, houve um aumento no braço de alavanca resistente em comparação ao braço de alavanca potente. A ordem agora é eixo articular, torque potente e torque resistente. Portanto, essa alavanca ela passa a ser uma alavanca interpotente. Lembre-se que no exercício anterior eu comentei que haveria uma desvantagem, ou melhor, uma vantagem mecânica para o aparelho locomotor pelo fato dele ter um braço de alavanca potente maior quando faz o exercício de panturrilha em pé, em relação ao braço resistente que tinha uma distância menor. Aqui, alterando a localização dos torques potente e resistente, vemos uma mudança exatamente na relação entre as distâncias desses braços de alavanca. O braço de alavanca resistente ficou maior e o braço de alavanca potente menor. Agora, adicionando pouca carga, o sujeito já terá a possibilidade de obrigar o tecido muscular a produzir mais força, porque o braço de alavanca resistente ficou maior em relação ao potente. Então, o único jeito para o corpo ganhar o movimento, conseguir erguer essa carga e conseguir ter uma vantagem mecânica do movimento é produzindo mais força muscular. Por conta desse fator, uma vez que esse exercício ele é indicado e usado para realizar fortalecimento muscular nos músculos posteriores de perna, esse acaba sendo mais fácil de trabalhar força em relação ao anterior por essas questões que abordamos. Temos também que considerar que fazer o movimento de panturrilha em pé
apesar do foco ser nos músculos posteriores de perna, a musculatura de coxa, a musculatura de coluna também facilita a aceleração do corpo para cima. Quando o sujeito faz o movimento sentado, a gente isola mesmo a participação das outras partes do corpo e faz com que a carga fique em cima desse músculo de panturrilha de forma mais isolada, né, do tríceps sural de forma mais isolada. E além disso, tiramos o peso dos ombros, o que diminui a força compressiva sobre a estrutura da coluna. Aqui o peso ficará sobre a coxa, o que aliviará também estresse sobre a coluna vertebral. Então, com essas ilustrações, nós conseguimos discutir esse conceito de torque, né? Visualizando no movimento onde fica o braço de alavanca resistente, onde fica o braço de alavanca potente, os eixos articulares e como isso pode ser manipulado nas diferentes posturas do movimento. Não esqueça que quando temos exercícios multiarticulares, como o agachamento, é possível fazer análise do movimento em mais de uma articulação. Quando temos exercícios monoarticulares, como é o caso da panturrilha, fazemos a análise do movimento exatamente sobre a articulação principal, que é a única do movimento. Então, temos a possibilidade de trabalhar com esse conceito de torque em movimentos mais complexos e em movimentos mais simples, mais complexos como o agachamento e mais simples como o exercício de panturrilha. É isso. Espero que tenham aproveitado a aula e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigada.